Pessoal, o Homem Laranja tá saindo melhor que encomenda. Tô falando do Donald Trump. Olha só, qual foi a medida mais importante do Donald Trump? Ninguém nem esperava qual seria essa medida do Donald Trump, mas ele chegou e fez, sem nem avisar pra ninguém, sem nem a oposição brasileira pedir, sem ninguém fazer nada. Mesmo assim, o Donald Trump acabou de dar um tapa na cara da esquerda aqui no Brasil, sem precedentes. Se tivesse sido programado, não teria sido tão bom assim. E qual é essa medida que mais anima os bolsonaristas, como a matéria aqui diz, mas é a direita como um todo? É o seguinte, o Donald Trump, ele assinou uma portaria onde nenhum centavo do governo norte-americano virá mais para apoiar ONGs aqui no Brasil. Essas mesmas ONGs, né, do Todes, essas mesmas ONGs que entram com ações contra o Tarcísio de Freitas quando a polícia está atuando em São Paulo, essas mesmas ONGs que são contra a polícia militar, que são a favor do jamais, que são contra Israel, que entraram ONGs, essas instituições essas que recebem dinheiro público dos Estados Unidos, de países estrangeiros, né, para entrar com ação contra um soldado israelense aqui no Brasil, ONGs essas lá na Amazônia, essas não receberão dinheiro, né? E a mídia militante já fica toda desesperada, né? Já fica toda nervosinha. Olha só, as instituições que defendem as minorias perderão espaço no Brasil, perderão recursos. Cara, vocês só servem para defender pauta esquerdista. Vocês só servem, é óbvio, né? Não podemos generalizar. Existem instituições sérias, tá? Não podemos generalizar. Mas é aquele velho ditado: os bons pagam pelos pecadores. Ponto que a gente precisa discutir, tá? É isso aqui. A Bárbara do Te Atualizei já tinha comentado sobre isso. Agora eu retorno a falar sobre isso aqui. O IBGE paralelo, sem sombra de dúvidas, será, né, um divisor de águas. Porque a discussão vai para muito além da rede social. A Madeleine Laxo, ela fez uma análise que eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte: olha, qualquer investidor estrangeiro, qualquer país que queira criar relações comerciais, ele confia nos dados apresentados pelos órgãos oficiais do governo. E aqui no Brasil não tá dando para confiar nas informações trazidas pelo IBGE se ficar comprovado que existe um comitê paralelo, um IBGE paralelo. É um escândalo sem precedentes. E a oposição não está buscando isso. Tem que ouvir o pessoal do IBGE que está saindo atirando, que está caindo atirando no governo Lula. Eu vou colocar o vídeo da Madeleine Laxo até para ficar mais claro, para vocês fazerem essa análise aqui, mas isso aqui vai virar uma outra bomba econômica no colo do Lula. Vocês não entenderam. Para todos os lados, o governo Lula tá mal das pernas. Em 2 semanas, o governo levou 2 grandes derrotas. Uma do PIX e outra, né, do vencimento dos alimentos, né, do caso do vencimento dos alimentos, da xepa do governo Lula. Tinha que ficar conhecido como xepa do governo Lula, né? Ou seja, foram 2 derrotas graças às redes sociais. E as redes sociais estão fazendo um papel forte. Agora, se ficar comprovada a existência de um IBGE paralelo, nenhum número brasileiro vai ser confiável mais. Aí, meu amigo, os investidores, aí é o mercado que vai partir para cima do Lula como se não houvesse amanhã. Assiste o vídeo da Madeleine Laxo aí. Quem vai investir no país tem de fazer conta, e essa conta depende da fidelidade desses dados. A partir do momento que os próprios diretores e servidores do IBGE alertam que tem alguma coisa errada, isso pode se tornar um tsunami que não vai ter propaganda do governo Sidônio Micareta de Janja que tire essa pecha que vai ficar, porque aí a coisa é não em bate-boca de rede social, é em quem tem dinheiro. Essa crise no IBGE pode se tornar um tsunami que vai fazer a tal da crise do PIX parecer uma marolinha. Sabe por quê? O IBGE afeta uma série de coisas que a gente não percebe. Quando o investidor internacional ou até o investidor nacional tem um governo ruim adiante, ele precifica. Mas o que é aquela coisa que de jeito nenhum dá pra ficar? É quando você não sabe os dados. Porque aí, assim, aí também pouco importa se tá bom ou se tá ruim, porque sem ter os dados, você não consegue calcular o que vai acontecer, você não tem nenhuma previsibilidade. E é precisamente esta desconfiança que está se abrindo agora com essa carta de servidores do IBGE, com a pedido de demissão de diretores. Todo mundo levantou a orelha e falou: pô, esse homem tá mexendo nas pesquisas. Para não dizer que não falei das flores, eu avisei. Eu avisei que esse negócio do IBGE ia dar a conotação de que, né, sem sombra de dúvidas, a impressão seria que estavam mexendo nas informações. E aí, só de buscar informação sobre o desemprego no Brasil e o pessoal do Bolsa Família já matou essa situação. Mas vamos lá, partindo para outro assunto, dá uma olhada aqui. Adivinha quem tá falando do Brasil de novo?
Pois é, el viva la libertad, carajo, Milei. Pois é, o Milei, ele participou de uma entrevista, né? E ele tá sendo alvo de polêmicas aí. Ele participou de uma entrevista na CNN, onde ele voltou a falar em censura no Brasil, perseguição a Bolsonaro. Mas isso é assunto de bolsonarista, perseguição ao Bolsonaro. Não é não. Até a mídia já tá começando a comprar essa ideia, tá? Porque a situação foi tão escancarada que toda a mídia internacional especulou, ué, por que o Bolsonaro não podia ir na posse do Trump? Eu falei que isso teria reação. Numa entrevista, né, a CNN, o Milei falou que é perseguição ao Bolsonaro. Aqui, eu tô na Argentina hoje, eu tô em Buenos Aires. Os jornais argentinos aqui, né, estão falando disso. Os taxistas, os Ubers, os garçons aqui, quando você chega e fala que é brasileiro, os caras, a situação no Brasil tá complicada, né? O negócio no Brasil tá estranho. Ou seja, aqui na Argentina já chegou a mensagem de que o Brasil está uma merda, né? Uma porcaria mesmo. E o Milei tá ajudando a trazer isso em voga. Ou seja, antes aqui no Brasil, tinha o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, o Nicolas Ferreira, o Marcel Van Hatten gritando, né? Ô, a gente tá aqui, ó, socorro, SOS. Agora não. Agora é lá fora, é o Milei. Agora é o Zelensky falando, quer saber de uma coisa? O Brasil já era, vocês não são nada mais no plano internacional. O Lula é uma vergonha. Foi quase isso que o Milei falou. Vem o Trump e fala, não, o que está acontecendo no Brasil, vocês se tornaram nada. Vem o Milei e fala a mesma coisa. Daqui a pouco a Meloni começa a falar também. Ou seja, o fato é que o Brasil está entrando, né, numa zona nebulosa, né, onde daqui a pouquinho sai uma classificação, classificando o Brasil aí como um narco-estado, como um estado ditatorial, exatamente como Maduro. E o Milei, né, tá, inclusive, querendo dar o pé aqui, né, do Mercosul. Pois é, dá uma olhada noutra matéria aqui que eu trago para vocês. O Milei está pensando em dar o pé, né, pular fora do Mercosul e falar, não, eu quero negociar por conta própria. E isso interfere? Interfere. Tá? O Brasil tem ainda um nome muito grande por ser o maior produtor de toda a região da América do Sul, de toda a América Latina. O Brasil é o bambambam da história de produção. Só que o Brasil ainda depende de acordos que ele tem do Mercosul. Tá? Então os países que fazem parte do Mercosul, Paraguai, Uruguai e Argentina, e o Chile é um parceiro, mas não é do Mercosul. Tá? Os países que são parceiros do Mercosul, esses países negociam em blocos, isso para dar mais pulso econômico. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma exportação para a China. Não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar em conjunto. Eu estou fechando aqui para a China para fornecer para eles 2 milhões de toneladas de soja, ou de carne. Eu não consigo produzir sozinho, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vender aqui, eu e Uruguai e Paraguai vamos fornecer juntos, ou Argentina, vamos fornecer juntos. Isso é o bloco Mercosul. Só que isso está travando, e o Milei falou, eu quero estar aliado, não é com quem o Brasil está escolhendo, a galera dos BRICS, Rússia e China, não. Eu quero estar do lado dos Estados Unidos. Então o Milei falou, olha, eu até topo permanecer no Mercosul, desde que somente se eu possa negociar sozinho. Eu estou pensando no interesse do argentino. Eu tô pensando no povo argentino. E não, né, interesses de blocos, interesses comunistas de ficar controlando tudo, não. Meu negócio é comercial. Eu quero ter bons parceiros comerciais. Se o Brasil quiser ser um parceiro comercial, vou lá, seja muito bem-vindo. Mas se quiser ficar nessa de montar clubinho de bruxas aí, né, clubinho, a turma da Luluzinha, isso aí não vai rolar pra mim. Então o Milei já falou, ó, ou se adequa aqui e me dá mais liberdade, ou, né, eu vou dar o pé, né, do Mercosul. E pro Brasil, isso não é muito legal não, tá? O Brasil perde um pouco de impacto, né, ao enfraquecer o Mercosul.